O ministro da Defesa, José Múcio, vai levar à reunião ministerial a informação de que os comandos das Forças Armadas do norte do Brasil estão mobilizados e com nível de alerta elevado. Informações que são do repórter da Band, Caian Messina. Segundo ele, os militares estão acompanhando a situação da Venezuela com preocupações defensivas para detectar se houve ou haverá violação do território brasileiro. As autoridades venezuelanas afirmam que o ataque deixou mortos. Apesar das confirmações, não tem um número exato dessas vítimas. A gente fica de olho nesse assunto e fala um pouquinho mais sobre a situação da Venezuela, porque tem autoridades internacionais que estão se manifestando e principalmente criticando esse ataque, se posicionando contra. A gente falou sobre o posicionamento brasileiro, mais cedo o presidente Lula foi às redes sociais e tem posicionamento também que chega por parte do México. De acordo com o ministro das Relações Exteriores mexicanas, estou lendo aqui, traduzindo em tempo real para você, esses ataques feitos pelos Estados Unidos contra a Venezuela violam as leis internacionais e afetam seriamente, ameaçam seriamente a estabilidade de toda a região, falando da América Latina e do Caribe. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do México, a América Latina e o Caribe são uma zona de paz que foi construída na base do respeito mútuo e também em um acordo de paz pelas disputas, que acaba proibindo, de acordo com o ministro das Relações Exteriores do México, o uso de algum tipo de ameaça ou força externa. Ainda segundo ele, esses ataques acabam violando o que foi definido pela Organização das Nações Unidas e é um ato de agressão contra tanto o governo da Venezuela, contra também o povo, a população venezuelana. O México reitera a posição de tentar, se coloca à disposição para facilitar, mediar e também dar apoio para qualquer tipo de diálogo que pode ser estabelecido futuramente entre os Estados Unidos e a Venezuela. Existe também um posicionamento por parte da União Europeia. União Europeia, a principal diplomata da União Europeia, a Kaja Kallas, disse nas redes sociais, pediu respeito pelas leis internacionais justamente na esteira do ataque americano contra a Venezuela. De acordo com ela, houve uma ligação mais cedo entre representantes da União Europeia e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, além do embaixador, o representante da União Europeia em Caracas, capital da Venezuela. A União Europeia afirma que monitora de perto a situação na Venezuela e repetiu diversas vezes que, de acordo com a União Europeia, a gestão de Nicolás Maduro não era legítima, mas que é preciso manter uma paz, procurar uma transição de poder pacífica, de acordo com esse posicionamento que foi emitido há pouco por representantes da União Europeia. São autoridades internacionais que estão de olho na situação desde o ataque que aconteceu por volta das 4 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais cedo a gente conversava com o professor de Relações Internacionais da SPM, o Leonardo Trevisan, e se levantava qual é o interesse dos Estados Unidos nesse ataque que foi feito contra a Venezuela. Esse ataque foi feito por terra ao longo da madrugada. O Leonardo Trevisan era categórico em frisar que o interesse americano está nas reservas de petróleo da Venezuela. E de acordo com a agência de notícias Reuters, a agência internacional de notícias, fontes afirmam que as instalações petrolíferas da Venezuela saíram ilesas do ataque americano. Informação que a gente tinha é que o ataque foi feito em bases militares, que atingiu regiões civis também. Informação da agência Reuters, que produção e refino de petróleo, que são controlados pelo Estado venezuelano, operavam normalmente nesse sábado e não foram atingidas depois dos ataques americanos para retirar o presidente do país. Foram duas fontes que confirmaram essa informação, fontes da empresa de petróleo venezuelana que confirmaram essa informação para a agência de notícias Reuters. Forças americanas afirmaram que capturaram Nicolás Maduro e a esposa deles, a Cília Flores. O presidente Donald Trump disse que o ataque aconteceu após meses de pressão sobre ele e também a partir das acusações de tráfico de drogas e ilegitimidade no poder. De acordo com ainda a agência Reuters, o porto de La Guaira, que fica perto de Caracas, é um dos maiores do país, que não é utilizado para exportação de petróleo, teria sofrido graves danos, segundo as fontes. Lá no mês de dezembro, Donald Trump já tinha anunciado esse bloqueio à entrada e saída de petroleiros do país. E os Estados Unidos chegaram a apreender 2 carregamentos de petróleo venezuelano.
Isso reduziu as exportações do país, as exportações da Venezuela acabaram caindo bastante por conta dessa sanção americana que foi imposta. Lembrando que a partir de 1h da tarde, pelo horário de Brasília, tem coletiva de imprensa de Donald Trump, que foi convocada para esclarecer, talvez trazer um balanço desse ataque. E a principal pergunta que fica, principalmente por parte da Venezuela, aonde está Nicolás Maduro? Se ele está vivo, se ele não está vivo, o que acontece por lá? A gente segue de olho nesse assunto, também nas outras notícias do dia, mas com muita atenção ao noticiário internacional. O ataque que aconteceu nessa madrugada, autoridades internacionais têm feito críticas. A gente já teve o posicionamento da União Europeia, que fez a ressalva, apontando que o governo de Nicolás Maduro não era legítimo, que ele era um ditador do país, mas que era preciso preservar a integridade dos civis. Outros líderes da América do Sul e da América Latina também se posicionando contra esse ataque, criticando a forma como ele foi feito, e tudo isso vai ser visto ao longo das próximas horas. Teve o posicionamento que saiu agora há pouco por parte do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Ele afirmou que o Reino Unido não se envolveu de qualquer maneira, de maneira alguma, na operação americana na Venezuela. Ele disse ainda que busca mais informações antes de comentar os ataques de hoje. Fala que foi feita pelo Keir Starmer em entrevista à TV britânica. É óbvio que a situação está escalando rapidamente, nós precisamos entender tudo o que aconteceu antes de comentar. O que eu posso dizer, aspas aqui do Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, o que eu posso dizer é que o Reino Unido não se envolveu de qualquer maneira nessa operação. Um membro ainda do governo chegou a condenar a ação americana na Venezuela, mas o Keir Starmer disse que ele precisa entender o que aconteceu antes de falar alguma coisa. Keir Starmer disse ainda que ele mesmo quer conversar com o presidente Donald Trump. Os dois se encontraram algumas vezes ao longo do ano passado. E o Keir Starmer disse que, apesar de querer conversar com o Trump primeiro, sempre diz e acredita que é preciso respeitar as leis internacionais. Ele acredita que, nesse ponto, com a situação escalando rapidamente, é preciso primeiro entender os fatos e depois caminhar, depois falar sobre isso. Enquanto isso, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, que é um crítico, critica abertamente a gestão de Donald Trump e principalmente as ações militares promovidas pelos Estados Unidos, disse que o governo espanhol está acompanhando de perto a situação e pediu algum tipo de calma na situação, que a violência tome um passo para trás para se consiga entender o que está acontecendo pelas redes sociais. Pedro Sánchez ainda pediu que a lei internacional e os princípios das Nações Unidas sejam respeitados. A gente segue de olho nesse assunto ao longo das próximas horas, dos próximos minutos, dos próximos segundos. E você, ouvinte, segue com a gente sempre muito bem informado por aqui.